Boa noite a todos. Vamos dar início. Estou estudando alguma coisa. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Hoje nós vamos ter o Clébio e Cristina Ferro, mais um dueto, né? Que sempre dá certo, super certo. E assim, no final todo mundo vai ver que as coisas se encaixam perfeitamente, né? Mas não é combinado. A não ser aí nos bastidores aí, né? Espirituais, aí se combina, mas não se. Aqui a gente não determina os temas, mas no final a gente vê que dá tudo certo, né? Vamos então iniciar com a nossa prece, agradecendo primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma noite e que nós possamos aproveitar esses momentos de reflexão, de estudo, para agregarmos mais valores à nossa vida, mais compreensão sobre as leis divinas e que nós possamos, nesse conhecimento, colocar tudo isso em prática na nossa vida de relação, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Pedimos também a espiritualidade amiga que auxilia esses irmãos que possam intuí-los, para que o estudo dessa noite seja muito proveitoso para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Clébio, falando sobre a transição planetária. Bom, boa noite a todos. Esse tema, a gente já vem lidando com ele há tem um tempinho. Nosso grupo de estudo aqui na terça-feira, nós assistimos até 2 palestras, né? E fora as que eu vi na internet. E a gente vê uma miscelânea de coisas que absurdas até em alguns momentos, e ditas por espíritos, se dizem espíritas, né? Já de algum tempo. Eu falei, nossa, deixa eu, né, dar uma olhada nesse tema aí e para ver se eu consigo concatenar as ideias aí para sair um entendimento melhor, né, do tema. E eu parti de perguntas simples, né, que seriam o que é, né, essa transição planetária. Além disso, como que vai acontecer, né? E quando vai acontecer, e como e quando e como vai acontecer, e o nosso planetinha, será que vai haver alguma transformação drástica, vai haver o tal Armagedon, Apocalipse, né, que vai modificar isso aqui fisicamente, né? E isso vai ser algum tipo de punição ou uma promoção, né? Então, aí eu comecei a procurar na fonte, né, como diria o meu avô lá atrás, quem quer beber água limpa vai na nascente, né, na fonte. Então, para não correr o risco de cometer algum deslize, eu fui à fonte. E parti da nossa Gênese, que é o 5º livro da codificação. E para a gente colocar esse assunto assim de uma maneira que a gente consiga vir desde o princípio até esse momento que a gente está, eu escolhi assim 3 momentos. O primeiro momento lá no início, aqui na nossa Gênese, eles falam desse momento como o paraíso perdido, que tem os personagens centrais, que já começa aí a história de hoje, que eu sempre conto uma historinha. E a história de hoje, ela é longa, difícil, né, trabalhosa, mas ao mesmo tempo maravilhosa, linda, né, fantástica. Então tem de tudo aí. E os personagens principais aí a inteligência suprema como criador, né, Adão, Eva, a árvore do conhecimento, a serpente, né, porque é uma parábola, então tem uma serpente aí que vai circular nessa história. Bom, a maioria de nós já recebeu como herança e já tem conhecimento dessa história, né? Que pela Gênese mosaica, Deus faz Adão do barro, sopra em suas narinas o seu espírito, e num segundo momento ele adormece Adão, tira Eva,
né? Faz Eva, né? Tira a Eva da sua costela, e eles começam a viver nesse paraíso, que aqui está com o paraíso perdido. E nesse contexto todo, né, que a maioria aqui já conhece, eu não vou nem alongar muito nessa parte, porque o que interessa mais para a gente é a nossa visão da nossa gênese espiritual em relação a essa gênese mosaica, né? Então, a história, né, como a gente já conhece, existe uma árvore do conhecimento que Deus proíbe, né, que num momento Eva é tentada pela serpente que caminhava no paraíso, né? Mas como isso aí é uma parábola, então a gente aceita, né? Os literatos dizem que isso o absurdo plausível ou alguma coisa assim, né? Uma serpente andando, falando. Mas enfim, a gente olhando agora pelo lado da nossa gênese espiritual, a gente já vai analisando Adão. O que Adão significa? Adão, ele representa a humanidade no seu estágio de ignorância, de simplicidade, no começo, né? E num segundo momento, que ele está como se estivesse meio adormecido. E Eva já é um segundo momento da humanidade que sai de Adão, mas já com essa capacidade de entendimento, de dialogar, né? Tanto é que quando a serpente chega para ela e fala: por que você não come daquela árvore? Mas ela fala: mas se eu comer, o Criador falou que se eu comer eu vou morrer. Falo, não morre não, né? Se você comer, você vai ficar igual a ele, vai passar a entender, né, o que é o bem e o que é o mal. Então, isso já demonstra essa dualidade aí. Adão representando a nossa ignorância, né, o nosso entorpecimento, e Eva já num segundo momento que é capaz de dialogar, de usar o seu senso crítico, né, para poder pesar, faço ou não faço, né, isso vai dar boa coisa, não vai, né? Então, a gente já agora analisa a serpente, né? Ela entra nessa narrativa não como sua forma, mas como no seu sentido assim de se esgueirar, de ser ladino, porque o hebraico antigo ele era tão pobre, né, que a serpente nem existia esse nome que eles dão para a serpente, não era para a serpente, era para encantador. Então, como a gente vê nesses filmes, no pessoal indiano com aquela flauta encantando serpente, então associaram o encantador à serpente. Então passou ao nome que eles usavam para encantador, passou a ser serpente. Então, a alusão que eles fazem à serpente é a da deslealdade, né, da incitação a ir para o erro, né? É só por causa disso, né? E a partir do momento que a gente teve, né, essa capacidade de discernir, de ter conhecimento do bem e do mal, né, então o nosso livre-arbítrio passou a se desenvolver, né? Nós tomamos consciência de nós mesmos. Que essa figura, né, da nossa queda no paraíso, eu quis colocá-la no início, porque no finalzinho aqui, ela vai voltar à tona já com a visão do São Luís, que eu vou fazer uma leiturazinha no final. E a questão 122 do Livro dos Espíritos,
eles dizem o seguinte, né, a resposta da pergunta, né, se a gente, a pergunta é a seguinte: se a gente nesse estágio de ignorância ainda, a gente não tinha capacidade para ainda escolher, usar o livre-arbítrio, né, como, né, e como que a gente podia ser culpado de alguma coisa, né? Aí eles dizem o seguinte, que o livre-arbítrio ele se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. E esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. E a 122b, a resposta, né, que esse livre-arbítrio, ele segue, né, o espírito até que ele esse tipo dessa tentação, né, que vai seguir o espírito, ele vai segui-lo até o momento que ele vai ter segurança, conhecimento de si mesmo, conhecer suas fraquezas, né, a maneira como ele pode se colocar de uma maneira assim, para ficar como se tivesse uma barreira que não deixasse essas tentações virem até ele. Bom, ainda na Gênese, né, a gente agora vai falar de um segundo momento. Esse é um primeiro momento quando tudo começa, né? Aí a gente vai avançar aí alguns milhares de anos e vai chegar até Jesus. E Jesus, no momento já quase perto da sua crucificação, ele fala dá uma ideia dessa transição, né, de que a gente vai passar por esses momentos de tribulação e tudo mais, né, isso está na nossa Gênesis, no capítulo 17. Então Jesus diz o seguinte lá: ouvireis também falar de guerras e rumores de guerras, mas tratai de não vos perturbardes, pois é preciso que tais coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Pois vereis se levantar povo contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fome e tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas não serão senão o começo das dores. E ele ainda acrescenta mais um pedacinho. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Então, o que isso aqui, Jesus quis mostrar com isso aqui? Isso já responde parte das perguntas que eu fiz ali, né? Como vai acontecer? Jesus fala das catástrofes, né? de guerras, que é o que a gente está presenciando aí. Maremotos, terremotos, mas isso faz parte do contexto evolutivo da Terra. Não é nada apocalíptico, né? Que faz parte de uma predição antiga, nada disso, né? E por que a gente tem essa certeza? Porque no final aqui, Jesus fala o seguinte, que quando este evangelho tiver sido conhecido por toda a terra, aí sim será o fim. Então o que ele quis dizer com isso? Que essa modificação, essa transição, ela não vai ser fisiológica, ela é psicológica. Depende do momento evolutivo de cada um, né? Não vai vir um rodão, raspa todo mundo, né? 7 bilhões, joga para lá, e agora já tiver a vez de vocês, agora vai vir 7 bilhões. Não é assim, não é assim que funciona, né? Mais para frente um pouquinho eu vou falar um outro pedacinho que vai reforçar essa parte aí, né?
E mais, Jesus é mais enfático ainda num outro momento desse quando vai acontecer, né? O como vai acontecer, a gente já tem uma ideia. E quando? Aí ele diz o seguinte: quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, ou seja, a espiritualidade, espíritos superiores, né? Tanto é que o espírito superior fala que ninguém bota data em nada. A gente vê o pessoal botando data aí, que não, 2012, agora é 2019, né? Era 2000. Então, estão sempre botando data e está sempre falhando. Então, isso só vem comprovar o que o nosso guia e modelo falou. E entre eles e esse aqui, eu com certeza fico com ele, né, que é mais seguro. Aí ele ainda complementa, né, que ele diz: quanto a esse dia e essa hora ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o meu Pai. Né? Então ele dá uma ideia assim bem clara de que é realmente um momento, como eu já disse, psicológico. Depende da evolução de cada um. Na hora que cada um estiver pronto para dar o passo seguinte, será dado esse passo seguinte, né? Para que outros venham, ocupem aquela vaga e tente também fazer o seu crescimento ali. E essa nossa transição, né, para a gente chegar até esse momento, a gente já batalhou bastante, né? Se a gente está aqui hoje e já é capaz de estar procurando esses conhecimentos, de vislumbrar um entendimento, né, de entender certas partes do que os espíritos dizem, do que é essa transição, de como vai ser, né, esse momento, essa vida futura, né? Então, eu vou ler mais um trechinho aqui para a gente melhorar aí as nossas reflexões. Não foi fácil para todos nós chegarmos até aqui, por conta das nossas fragilidades, nossa indiferença, nossos defeitos e principalmente nossa preguiça de pelo menos tentar entender as leis naturais, ou seja, as leis de Deus. Mas apesar de tudo isso, chegamos e estamos vivendo uma mudança muito intensa nesse mundinho aí de expiações e provas. E Kardec coloca para a gente, né, no momento aí da doutrina, né, que a espiritualidade coloca à nossa disposição, nesse nosso período aí evolutivo, 5 estágios de transformação, que seriam os mundos primitivos, né, onde acontecem as primeiras encarnações, né, onde a gente começa ali a sofrer, né, as primeiras modificações que vão auxiliar, né, no nosso crescimento, né? E logo a seguir já vem o mundo de provas e expiações, que é esse que a gente está, e a gente nem precisa falar muito, que a gente já tem uma ideia do que é, né, e que aqui prevalece o mal, né, vamos botar assim, né? E logo a seguir vem os mundos regeneradores, né, que seria o passo seguinte, que é o que os espíritos dizem que a Terra será transformada, vai sair de provas e expiações para mundo regenerador, que seria onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando da fadiga das lutas anteriores, né? E aqui, nesse momento, só reencarnarão espíritos tendentes ao bem, né? Não quer dizer que virão só espíritos superiores para cá, né? Espíritos já pronto, acabado. Não, é isso que a gente está acompanhando hoje, né? Essa geração, né, que está vindo agora, crianças precoces, né, com 1 ano, 2, já começa a mexer com aparelhos eletrônicos,
Agora, recentemente, saiu uma menina com 13 anos, mexicana, já a primeira psicóloga formada no mundo, né? Outros que passam para 9, 10 faculdades, brasileiros inclusive, entra no MIT, no MIT, né, nos Estados Unidos, que é um lugar dificílimo de se entrar, tem vários brasileiros e tudo assim, de uma classe da população que é mais pobre, não é nem pessoal mais rico, que tem condições de estudar, nada disso. Então isso só vem provar que a capacidade do espírito independe da condição financeira, de cor, de credo, de nada disso. Então esse seria o momento do planeta regenerador, né, que é o passo seguinte desse que a gente está. E logo depois do regenerador tem os mundos felizes, né, que é onde os espíritos já não vão ter, os que têm ainda tendência ao mal já não vão ter acesso a esse planeta, né? Então ali o bem já prevalece de uma forma total. E isso faz com que o espírito ele cresça numa velocidade bem maior do que essa que a gente está hoje. Que, aliás, quanto mais para trás, quanto mais primitivo, mais trabalhoso e mais lento, né, é a nossa evolução. Porque a gente tem que lidar com muitas dificuldades, né, que isso faz com que trave o nosso crescimento. À medida que a gente vai se desvencilhando disso, vai purificando, né, o nosso espírito, vamos nos elevando moralmente, a gente vai caminhando com mais facilidade. E por último, os mundos celestes ou divinos, que são a morada definitiva dos espíritos superiores, que é onde os espíritos dizem que é onde a gente tem contato direto com a inteligência suprema e recebe a ordem direta de como vai se portar, né, no universo aí. E no nosso Evangelho tem um pedacinho lá da progressão dos mundos, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Santo Agostinho, ele fala o seguinte, que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. E como o nosso tempo já está indo lá, eu vou finalizar aqui, ou quase finalizar, falando mais um pouquinho para a gente dar uma arrematada na transição planetária, para a gente elucidar isso aí de vez, né? Essa transição, ela trata-se muito menos de uma nova geração corporal que de uma nova geração de espíritos, né? A Terra não deve ser transformada por um cataclismo, né? Como eu já falei lá que Jesus disse que vão haver guerras e tal, né? Que anulará subitamente uma geração, que eu falei do Rodão, que vai vir, passa e raspa todo mundo. Não é assim. A geração atual, ela desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Então isso já, né, responde ali de como será feita essa transição. Portanto, tudo se passará exteriormente como de costume, com esta única diferença, porém diferença capital, que uma parte dos espíritos que aí se encarnam não mais se encarnarão. A maioria das religiões, né, cristãs, elas dizem que Jesus vai voltar com toda a majestade, numa grande nave, com anjos, querubins, trombetas e tudo mais, né? A gente fica imaginando isso, né? Essa nave imensa chegando, todo mundo embaixo esperando e um megafone lá grita, né? O pessoal do cartão verde à minha direita, os de cartão amarelo nessa fila para investigações, e os de cartão vermelho exilados, né? Isso não, né? É inconcebível isso, né? Não pode ser assim.
As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista inteiramente opostos. E isso a gente está tendo agora, aqui no nosso planetinha, né? Somos nós, os dinossauros, que estamos saindo, e os mais jovens, a geraçãozinha que está vindo, né? Que vão fazer parte desse contexto aí. Pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas. O espírito ele já vem com com esse jeito para fazer isso ou para fazer aquilo ali. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, tá vendo? Ele nem fala de crenças espíritas, crenças espiritualistas. Isso significa que o espiritismo realmente não vai ser a religião do futuro, mas, como já disseram, vai ser o futuro das religiões, né? O que é sinal indubitável de um grau de adiantamento anterior, ou seja, trabalhou ali atrás, chegou aqui em condições melhores para poder progredir, fazer o seu progresso pessoal e ainda ajudar no progresso dos que estão em volta, né? Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, são predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador. Isso está na nossa Gênese, né? Agora, para finalizar mesmo, ainda tem 2 minutinhos lá, senão a nossa amiga ali não vai falar muito. Eu vou fechar com a parte da resposta de São Luís na questão 1018 do Livro dos Espíritos, que ele diz o seguinte: a transformação da humanidade foi predita, nós vimos aqui, né, Jesus fazendo a sua predição, e chegais a esse momento. Isso aqui foi escrito em 1857, né? Então já estamos aí há mais de 150 anos, né, já nesse processo aí de, né, isso já vem provar que não vamos acordar num domingo de manhã e estamos regenerados, né? Não vai ser assim. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, mais um detalhe aqui de que a coisa é lenta e gradual, não é de roldão, como eu disse ali no início. E todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, mas essa exclusão é definitiva, né? Vão para a chapa quente lá do Tinhoso, como é que vai ser? Vai ter uma segunda chance. Então ele diz o seguinte: porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, esses excluídos, menos adiantados, cumprir missões penosas, né? Quem está achando que a vidinha hoje está difícil e tal, então parar para ler isso aqui e pensar, né? Nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos mais atrasados, ou seja, dá a mãozinha e puxa e vamos que vamos, né? Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? Por isso a minha colocação do paraíso perdido lá atrás, no início da nossa fala aqui. E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva. A figura não menos sublime do pecado original, né, que a Igreja Católica criou ali com seus, né, detalhes todos ali. Considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas faltas, e não pelas faltas dos seus pais. Aí a gente já faz uma alusão àquela história do cego, que Jesus, né, alguém pergunta para Jesus: o menino cego, que nasceu cego, é culpa dele ou é culpa dos pais? Então, isso é uma alusão a essa passagem. Vós todos, homens de boa fé e boa vontade,
Trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações que os gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. Isso é uma dica de São Luís, né, para que a gente passe a prestar mais um pouquinho atenção nas nossas atitudes e melhoremos a partir daí, né? Então, foi um prazer falar com vocês. Agora a nossa irmã. Bom, e a gente vê que a gente tem um longo caminho pela frente, né? Mas é isso aí, é caminhar sempre, que a gente está indo no rumo certo, né, Cris? É. Cris vai falar sobre a porta estreita. Boa noite a todos. E depois desse vozeirão, eu sempre me sinto assim, porque minha voz é baixinha. Até não sei se o Luiz alguém precisa aumentar mais um pouquinho, tá bom? Porque minha voz é mais suave. Hoje, como Valéria disse, né, que as coisas estão entremeadas, né, toda a colocação do Kleber, a gente viu de onde a gente veio, aonde a gente está, se situou um pouco, né, no nosso mundo de provas e expiações, que é para nós uma grande oportunidade, né, de estarmos aqui para a gente continuar rumo a essa perfeição que a gente entende, né, para nos situarmos aonde a gente vai chegar, né, nos mundos felizes, e temos uma jornada aí. Agora, o que podemos fazer, né, para acelerar essa nossa jornada e a nossa chegada a essa perfeição, né? Então, eu penso que os espíritos hoje, já que eles nos inspiram, eles querem nos puxar a orelha, porque eu escolhi para falar sobre esse capítulo, que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nesse capítulo, as orientações que a gente tem são meio que um puxão de orelha para a gente ver a seriedade, né, da nossa experiência aqui na Terra, de como a gente deve tratar isso com seriedade. A gente não veio a passeio, não veio para se divertir, né? Esse mundo de provas e expiações, em muitos momentos, ele é um mundo de ilusão, que é o que eles nos falam aqui nessa porta estreita, né? Esse capítulo é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a primeira citação é de Mateus, que fala isso: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. O que os Espíritos vêm nos dizer, né, a partir desses dizeres aí de Mateus? Por que essa porta da perdição ela é larga? Porque nesse momento evolutivo que nós estamos, aprendizados que a gente já conseguiu ter, as escolhas que fizemos, ainda nossas paixões são mais numerosas, né? O caminho do mal, da inferioridade, digamos assim, não vou dizer do mal, mas o caminho da inferioridade é que é o mais frequentado. A porta estreita é aquela que o homem que deseja transpô-la, né, ele tem que fazer esforços, ele tem que fazer grandes esforços, segundo os Espíritos nos disse aqui, para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso, né? O caminho largo, esse caminho ilusório, né, dos bens materiais, de que a gente tem que usufruir, de que a gente tem que estar por cima das coisas, né, que a gente tem que ter tudo de bom para a gente, para os outros nem tanto, né, essa coisa de pensar principalmente na gente. E os Espíritos nos dizem que quando transformada a Terra, o caminho do bem será o mais frequentado. Nos lembram da justiça de Deus e da sua suprema bondade. Não seria justo essa porta larga, que todo mundo, praticamente a maioria, vai nela, e a porta estreita, que poucos conseguem, né, ter coragem para lutar, se a gente considerasse uma única existência? Deus não seria justo e bom,
Por quê? O que a gente teria feito para ter tantas tribulações, né, de errar tanto, para não conseguir se segurar, né, e conseguir se modificar para chegar para essa porta estreita aí, que é a da virtude? Né? Muito bem, o Kleber aí explicou que é porque a gente está num caminho evolutivo, nós estamos aprendendo. E quanto mais primitivo, inferior a gente é, dominado por essas paixões, dominado pelos vícios, né, mais a gente tem que fazer um esforço para mudar a rota, para mudar o rumo, né, da nossa vida. E isso é muito lento, conforme a gente vai conseguindo se superar e aprender e bater o pé no caminho que a gente entende e sabe que é o melhor para nós, a gente vai ganhando força, né, e vai adquirindo essa coragem para a gente finalmente tomar o rumo das coisas da nossa vida de que a gente necessita, né? É muito interessante também a gente frisar aqui que os chamados e os escolhidos não são aleatoriamente, nem por privilégios de um em detrimento de outros. Não é? Quando foram o primeiro povo que recebeu, né, Moisés e recebeu as leis de Deus, não porque ele era um povo privilegiado e ali estavam os eleitos de Deus, não foi nada disso. Apenas os judeus foram o primeiro povo que conseguiu entender a unicidade da existência de Deus, que não adorava vários ídolos. Então, eles estavam um pouquinho à frente, não é, para poder entender essa unicidade, né, esse Deus que é único, para poder entender isso, e dali deveria se espalhar por todo o mundo, né, esses novos ensinamentos. Mas, por sua inferioridade, por valorizar o culto exterior, por orgulho de achar que eles eram eleitos para ter o domínio material, o domínio da terra, é que eles acabaram se perdendo nesse caminho, né? E aí outros povos foram chamados a receber essas boas novas e a poder trilhar esse caminho. Depois vem Jesus, né, dando os seus preceitos, nos mostrando o caminho. Nessa época a gente já tinha condição de entender que a verdadeira vida é espiritual, e aí ele fala por parábolas, para que a gente possa estar atento a isso, né? E a gente, hoje, vemos na história, ele falou aí dos mundos transitórios. Hoje, o que a gente está precisando refletir, né? O que para a gente, né, é verdade, é da porta estreita, o que para a gente é dessa porta larga, não é? Nós, né, estamos vivendo, né, inseridos num mundo, num planeta, num país, numa cidade, né? A gente vai aí diminuindo numa residência, com os nossos amigos, onde a gente está predominando isso, de querer se dar bem, de querer estar à frente dos outros. Criticamos muito a corrupção, né? Existe um grande movimento aí. O lixo hoje em dia não fica debaixo do tapete. A gente não se ilude de que tudo isso que vem sendo relatado e que está na mídia e que está também defendendo interesses de uns e outros, que isso aí nunca aconteceu. Só que era uma coisa que ninguém sabia, né? Então, na evolução, também não é permitido mais, nesse momento, que as coisas fiquem como estavam. Vai haver uma mudança. E, para isso, tudo precisa ser removido, tudo precisa... Né? Não são guerras, povo contra povo, não nesse sentido, talvez, literal, tem também aí o pessoal matando todo mundo, mas tem essa revolução de que as coisas aparecem, né? Quando a gente imaginava ver poderosos donos dessas empreiteiras aí presos, condenados, diretores, isso era uma coisa que há uns anos atrás, nessa nossa mesma encarnação, não nos era, né, a gente nem passava pela cabeça que esse pessoal para a gente sempre se dava bem, né? Então, em todas as escalas, está havendo essa reviravolta. E cabe a gente pensar na nossa vida também. Por quê? Porque no trânsito, né, o trânsito, eu não parei na faixa de pedestre porque eu estou com uma pressa danada, não deu para fazer isso, né? São as justificativas. O que é ética? O que é virtude? Né? A gente tem que se questionar. E como que a gente age no nosso dia a dia dessa forma? Porque a gente se justifica o tempo todo.
Né? Quando eu estou doente, existe uma fila para marcar uma consulta. Mas se eu tenho um amigo que pode ir lá, né, dar um jeitinho, falar com a secretária, me botar na frente, eu não hesito. Somos crianças espirituais, porque quando os filhos, nossos filhos, ou alguma criança que vocês, porventura eu conheço, estão na escola e se dá mal na prova, o que é a primeira coisa que eles falam quando chegam em casa? Mas todo mundo se deu mal. Foi ruim para todo mundo, né? Para se isentar da culpa. Não fui eu que não estudei, a prova que estava difícil. Né? A responsabilidade é sempre do outro. E nós somos crianças espirituais porque nós fazemos muitas coisas erradas, muitas coisas que não estão de acordo com as virtudes, né? Não estão de acordo com os preceitos de Jesus, né? Com as leis de Deus, mas a gente se justifica porque todo mundo faz. Mas por que todo mundo faz? Porque estamos num planeta onde a inferioridade predomina. E temos muitos exemplos dessas coisinhas diárias que a gente faz que não são muito legais, né? Se a gente vai, alguém dá um troco errado a gente no supermercado, o dono do supermercado tem muito dinheiro. A caixa não vai pagar, o prejuízo vai ser dele, ele não precisa, né? Então eu vou e passo adiante. Será que a gente pensa sobre isso, né? No nosso dia a dia, quando a gente vai tomar uma atitude? Porque esse caminho aí que vai levar à perfeição depende de cada passo nosso. Depende de cada momento. Hoje é o momento de mudar todas as coisas. O que foi, muitos erros que cometemos, né, a todo momento, isso ficou lá. A gente fez o que sabia o melhor que pôde. Mas se hoje nós temos consciência das coisas, né, uma consciência maior, agora é nossa responsabilidade. Agora é com a gente, não dá. Quando a gente chega no 2º grau, no ensino médio, segundo grau é coisa de gente antiga, né? No ensino médio, quando a gente vai para a faculdade, para a pós, seja lá onde for, não dá mais para fingir que não sabe ler. Dá? Não dá. Então a gente também vir aqui ou estudar em casa e ter essas noções todas e fingir que não sabe, continuar agindo da mesma forma, não cabe, não dá mais. Né? Não dá para fingir. E a gente, não sei se por medo de mudar, porque está confortável, não sei se é porque todo mundo é assim, eu estou feliz, não sei porque a gente se ilude tanto nesse mundo, né? Que a gente não revira esse nosso lixo interno, ou esses sentimentos, esses medos, para mudar. Porque se a gente vai chegar lá, e se já é um caminho longo, que exige um esforço, se a gente não se empenha, a coisa vai ficar feia. E não dá para botar a culpa no outro. Eu vi essa semana na internet uma historinha, não tem nome, né, desconhecido, mas eu achei interessante, né? Um rapaz, uma criança com a mãe, ele é criado sempre dizendo que ele tinha os entraves, ele tinha as dificuldades, tudo era culpa do pai, porque o pai abandonou a família, porque o pai dizia para ele quando ele era pequeno que ele era burro, que ele não aprendia, que ele não prestava, né? E talvez a história seja um exagero, mas muitas vezes os pais, na intenção de conter, né, de educar, de torcer o pepino desde pequeno, né, que a gente escutava isso, jogam uma carga negativa na criança, sim, como se a criança fosse errada, né? E isso cria realmente alguns bloqueios. A gente tem que educar, mas na amorosidade e não diminuindo a pessoa, mas fazendo com que essa pessoa entenda que ela é capaz, né? De que ela pode se modificar, que tem o certo e o errado, as coisas que são aceitas, não é bem certo e errado, mas respeitando a individualidade, tanto que a gente vê aqui na doutrina, né, que essa missão de pai e mãe é uma missão que a gente recebe, porque é difícil para a gente ver a medida do que está fazendo legal, do que não está, mas tenho certeza que todo mundo está fazendo o melhor que pode. Então o rapaz cresceu se escondendo atrás dessas coisas, porque a culpa era do pai, porque a culpa era do pai. E um dia ele estava andando com a mãe de carro,
E alguém jogou uma pedra, e o vidro estava aberto e a pedra caiu dentro do carro. E o filho falou: mãe, pega essa pedra e joga fora. Ela falou que não podia. E ele ficou indignado: mas como não pode? Você não pode abaixar, pegar o negócio e jogar fora? Não, eu não posso, meu filho. Eu vou ter que parar o carro para pegar a pedra e jogar fora por você? Ela falou: não, só eu poderia tirar a pedra. E aí conversa com ele: pois é exatamente isso que você está fazendo com a sua vida. Né? Você botou uma pedra que você acha que é intransponível, mas só você pode tirar essa pedra do seu caminho. O que o seu pai fez ou deixou de fazer, não é nem o que ele fez, é como você recebeu isso e como você guardou isso para você. Né? Se você prestar atenção em você, mergulhar para dentro de você, perceber que você não é isso, e puder dar passos na direção de mostrar até para você mesmo que não era isso, que ele está errado, é você que está guardando a pedra. Ele já foi, já passou, já está em outra. Então, muitas vezes a gente paralisa nesse nosso progresso, a gente paralisa porque a gente tem medo, porque a gente se acha incapaz, porque a gente pega as pedras que os outros atiraram e abraça como se elas fossem nossas. Elas não são. É muito libertador saber que somos espíritos inferiores, sim. Porque acredito que entre nós, neste momento, não tem nenhum espírito superior. Né? Nós estamos aí nos nossos embates. Nós estamos aí lapidando as nossas pedras para que se tornem um diamante. Estamos na luta do dia a dia. Mas é muito libertador saber que só depende de mim me modificar. Só depende de mim, ao estudar e a agir durante o dia, fazer as escolhas de acordo com o nosso dever, de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com aquilo que faz bem para a gente. Os espíritos são claros em dizer que a única via que está aberta para alcançarmos a graça na presença de Deus é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. E aí eles se referem àqueles que dizem Senhor, Senhor, que rezam, né, que oram, que estão, sabe, de cor até as perguntas todas, ou em outras doutrinas, andam com a Bíblia debaixo do braço. Mas se isso não modifica o agir de cada um de nós, não serve para nada. É letra morta, é palavra morta. Se a gente não entende isso com o coração, se a gente não sai daquele mais ou menos, de que eu vou uma vez por semana no centro, eu vou na igreja, eu vou na missa, sei lá, minha obrigação está cumprida. Eu falo palavras lindas, mas não estendo uma mão para ninguém, para nada. E não é a caridade no sentido de que nós somos exortados de que essa é a única via da caridade e do amor. Não é esse blá 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 que a gente ouve aí, né? Eu dou para os pobres, mas dou o que está sobrando, né? Eu dou um dinheiro lá para fulano, mas não quero saber, não quero me envolver. Não é isso. Quando isso realmente bate dentro da gente, quando a gente que entra com o coração, transforma a sua vida. Porque não é mais possível ficar acomodado. Não é mais possível não se transformar. E ir ao encontro daqueles que necessitam traz uma grande alegria, uma grande felicidade. Porque aquele outro que está sofrendo é igualzinho a você. É entender, é sacar isso. Né? Mas ele veio assim, nessa condição, está precisando. A maior caridade hoje, né, além da material, claro, porque muitas pessoas necessitam, e não dá para você falar de espiritualidade com a pessoa com o estômago vazio, é a caridade moral. É a gente dar, né, atenção, é a gente olhar no olho, é estar junto. Olha, o caminho para a perfeição, o caminho para a salvação, a porta estreita, não é um caminho penoso, ruim, é o caminho que nos dá a verdadeira felicidade. É o caminho que nos faz humanos,
nos faz seres realmente de valor. Então, a gente tem que sair da superficialidade das coisas e passar a saber que tem um amigo nosso que está precisando e ir lá conversar. Saber que tem alguém que a gente conhece que está doente. Ai, mas eu não sei o que eu vou falar. Não fala nada, mas esteja presente, né? E seja alguém importante para aquela pessoa naquele momento. É muito comum a gente ver pessoas que estão hospitalizadas ou que algum ente querido está, né, tá em processo final de alguma doença, falar, mas eu não ligo porque é ruim, né? Eu fico sem graça, eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou lá porque, né, é chato. Isso é um egoísmo tremendo. Né? Vamos ser sinceros, vamos olhar para a gente. É que eu não quero encarar a minha própria finitude. Eu não quero ver as pessoas se definhando, morrendo. Se morreu, então, eu não vou chegar lá nessa hora. Não, deixa passar, sem saber quanto a presença amiga, o abraço, não precisa ter palavra, não, porque tem hora que você fala até bobagem, né? Nessas horas aí, muita gente vai querer ser convencional, falam as coisas, não tem nada a ver. Mas que esteja junto, sabe? Na alegria, na tristeza, que estejamos juntos. Nós estamos juntos pelo Facebook. As pessoas têm 100, 200, 300 amigos, né? Que muitas vezes a gente sabe que postou aquela foto linda de uma viagem, mas estão sofrendo horrores com coisas do seu dia a dia. E a gente mergulha da foto linda para a dor do outro? Não. A justiça de Deus está que todos nós sentimos dor da mesma forma. O caminho do bem, ele tem muitos matizes, muitas cores, mas o da dor é igual para todo mundo. É muito diferente você encontrar alguém, né, e nunca ter vivido aquela situação e se colocar à disposição. É muito diferente de quando você viveu uma dor grande, que você vê o outro que está sofrendo aquilo. Você sabe o que a pessoa está passando. Então, a gente só cresce assim, meus irmãos. Sabe? É um chamado que realmente os Espíritos vêm torcer a orelha da gente. Poxa, nós estamos aqui falando. Não vamos abandonar vocês, né? Temos os nossos anjos guardiães, temos a doutrina, temos a casa espírita, e todos os dias a gente tem muitas oportunidades de ser experimentados e de experimentar, fazer ou não fazer, decidir ir em frente ou recuar. Só que se a gente não estiver atento a isso, a gente não caminha. E muito mais responsáveis somos nós quando a gente sabe, por fechar os olhos, botar o óculos escuro e fingir que não está vendo. Então, esse é um assunto que vem, né, vem sempre. E a gente retorna com esse assunto porque é para sacudir a gente. Ninguém veio aqui, ou estuda a doutrina, para sair por essa porta aqui. Meu pai que dizia isso, né, porque ele era católico, que ia na igreja, e o pessoal saía com uma correntinha no pé para não voar. Parecia que todo mundo era anjo e ia voar saindo da igreja. Chegava na esquina, virava a cara para um, para outro, porque fulano é metido, porque fulano é beltrano, não falou comigo ontem, também não vou falar, né? E já arrumava 1000 motivos, e aquele anjinho que saiu já se transformou em outra coisa. Então, a gente não vem aqui para sair se achando anjo, não. A gente vem aqui para ser chamado à responsabilidade que nós temos com a nossa encarnação, com a nossa oportunidade. Quantos espíritos estão na erraticidade, aguardando essa oportunidade de provar aqui? E eu só discordo do Kleber quando ele diz mundinho. Para mim, esse é o mundão, porque é aqui que eu estou tendo a oportunidade de me fazer outra, me fazer melhor. Que seja um pouquinho, mas de poder sair daqui, olhar para trás e falar, eu tentei, eu me esforcei de verdade. Então, não existe bênção maior para mim do que o nosso querido planeta de provas e expiações, que é a Terra. Eu tenho um amigo que ele diz uma frase, ele é sufi, eu acredito que até que essa frase seja sufi, mas eu não posso
só posso dizer que eu ouvia dele, né? Aqueles de real necessidade sempre encontrarão o seu caminho. Então, é uma chacoalhada para que a gente procure a nossa real necessidade e que a gente encontre o nosso caminho. Todos os dias, todos os instantes, as oportunidades estão aí. A gente se acha numa rotina, a gente acha que está num roldão e que tem uma rotina, mas dentro da nossa rotina tem N oportunidades de dar um bom dia, de dar um alimento para alguém, de estar dando um sorriso, sabe, de ouvir. Nossa, como o nosso mundo está carente de ouvidos. Nós temos 2 e temos uma boca. As pessoas falam sem parar, mas não tem quem as ouça. Quem as ouça até por trás do falatório. Quem as ouça com o coração. Então, essa mexida se torna urgente, urgente. As nossas corrupções, né? Eu até vi um videozinho outro dia, mas achei o vídeo meio bobo, mas a coisa era certa. A pessoa vai no supermercado, eu só estou com uma coisinha, posso passar na frente? Vou perder o ônibus, tenho que pegar meu filho no colégio. Tem uma pessoa que mora no prédio da minha mãe que ele sempre precisa da melhor vaga porque ele tem que pegar o filho no colégio. O filho dele deve estudar de manhã, de tarde, de noite, porque toda hora que ele vai sair... Não, eu preciso botar ali que eu tenho que pegar meu filho no colégio, porque a vaga dele é ruim e ele não sabe sair da vaga. A questão é essa. Então, essa honestidade de ver que a gente está fazendo isso também. Né? E não é porque somos ruins, é porque só sabemos fazer assim. Mas se eu estiver atento de que não é assim que eu vou entrar na porta estreita, não é assim que eu vou chegar mais rápido aonde eu quero chegar. Não é? É isso que eu tenho que fazer. É nas pequenas atitudes. Ninguém vai virar anjo de hoje para amanhã. Não é botar cara de bonzinho, não. E estar por dentro morrendo de raiva da pessoa e estar sorrindo. Não é isso. Disso o mundo está cheio. De futilidade, superficialidades, sabe? Está cheio isso. Vamos deixar sair de dentro de nós quem realmente somos, porque a essência, a semente de Deus, a semente de todas as virtudes, está dentro da gente. E conforme a gente for trabalhando isso na gente, vai dando uma força, os espíritos vão ajudando, e essa nossa caminhada, de muito difícil a princípio, se torna mais fácil. A coisa vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. Sabe, quando você começa ajudar o outro, eu posso dizer materialmente até, né? Você tira de você e vai e ajuda. Daqui a pouco vai surgir alguém que vai te dar aquela coisa. Você vê um movimento, ele vai fluindo. Né? Nós aqui no centro, a gente pede as fraldas para idoso, pede fralda para criança, coisa de criança. É impressionante como você, às vezes, não tem o que a pessoa precisa, daqui a pouco chega um e fala, eu tenho um carrinho, você não quer um carrinho? Eu quero. Então, é um movimento, o universo vai trabalhando e você vai modificando aquele entorno das pessoas. Essa semana eu vi uma pessoa, tinha uma cesta básica e uma caixa de leite, que não sabia para quem ia dar, que eu tinha ganho, mas não sabia, porque no momento não tinha ninguém. Apareceu essa família. E a pessoa, um homem, que ele é forte, sim, ele foi, pegou a caixa de leite e a cesta, uma de cada lado, e levou a pé, porque ele tinha uma real necessidade. E encontrou o caminho. A cesta estava lá, guardadinha. Não tinha dono, apareceu o dono. Então, o seu mundo se transforma de grandes emoções. Emoções de você poder fazer o outro feliz. De poder estender a mão, porque se eu tenho uma prova difícil também pela frente, não sei, de hoje, todos os bens materiais são por empréstimo. Né? Hoje até tenho as coisas, não temos grandes coisas, mas temos o suficiente. E se houver um revés e não tiver? Sabe, o quão importante é essa mão que te segura?
Se você descobre, de repente, que está com câncer, está com uma doença grave, está passando por um momento difícil, nossa, vocês não imaginam, é se colocar um no lugar do outro, né? O que é para outra pessoa você estar ali do lado? Isso custa alguma coisa? Não. Às vezes 5 minutos, às vezes meia horinha. E a gente não faz, dando desculpa de que estamos numa roda viva, que temos filhos, temos isso, temos aquilo outro, e não podemos fazer pelo outro. Nós podemos, e é para isso que a gente está aqui. É a única via, é trabalhar as coisas do Espírito, e é agir dentro da lei do amor e da caridade, dessa caridade que revoluciona, que transforma. Sabe, a gente vê nesse país também, pouco divulgado, mas também vê quantas iniciativas de fazer pelo outro. E façamos a nossa parte. Porque o momento, a gente não pode esperar o momento perfeito, a gente tem que pegar este momento e torná-lo perfeito. Então, que hoje, nós que estamos aqui, possamos nos sentir sacudidos de verdade, na nossa estrutura, para que a gente busque verdadeiramente caminhar a passos firmes, pequenos, mas firmes, sabe? Para chegar a um mundo mais feliz, para poder estar estendendo a mão a outros que estão vindo atrás, outros que estão no mesmo nível que a gente. Então, é muito bom que os espíritos venham nos puxar a orelha também, porque eles nos afagam, eles nos carregam no colo, eles estão sempre presentes, mas nós somos crianças rebeldes e estamos precisando de uma sacudida para que a gente faça, de fato, o que viemos fazer aqui. Muito boa noite para todos, muito obrigado pela presença e que a gente possa fazer essa semana ser diferente. Uma boa noite para todos.